Data dia 23/11. Todo mundo consegue ver minha tela aí? Só manda um sim ou não no chat. Aí, começou a gravar. Vamos lá. Show. Beleza, obrigado. Aqui, ó. Esse daqui é atualizado, eu lancei no grupo lá do Poliedro, porque estava mais completinho. Mas aqui, chegando no G1, no início do ano, eles lançaram os temas que mais caem no Enem. E os temas que mais caem em matemática são esses aqui que eu sublinhei, né? Geometria, que no caso não é a nossa matéria, mas todos esses outros 4 aqui a gente aprendeu e a gente viu em matemática 1, certo? Escala, razão, proporção, aritmética, que aí está aqui progressão, divisibilidade, conjuntos numéricos, etc. Gráficos e tabelas também é com a gente. Funções, a gente viu só 2 tipos, né? A função afim de primeiro grau e de segundo grau, o resto foi com a Sula, né? Mas para vocês verem que matemática 1 é o beabá, né, pessoal? Bom, partindo desse pressuposto, vamos começar a fazer as questões. Eu só estou puxando assim sardinha para o meu lado, para vocês prestarem atenção hoje, beleza? Vamos começar. Para se construir um contrapiso, é comum na constituição do concreto se utilizar cimento, areia e brita, na seguinte proporção. Opa, então ele vai dar a proporção aqui para a gente, isso parece ser importante, né? Eu gosto de sublinhar o que é importante. Calma aí, que ele vai trocar aqui para mim, mas enquanto isso, vamos lá. Uma parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita, para fazer o concreto, beleza? Para construir o contrapiso de uma garagem, uma construtora encomendou um caminhão betoneira com 14 metros cúbicos de concreto. Qual o volume de cimento em metros cúbicos na carga de concreto trazido pela betoneira? Cara, então, eu vou abortar esse PowerPoint aqui porque eu não estou conseguindo trocar o meu mouse. Travou real. Tá carregando. Pera aí, vai, meu filho. Aí, apareceu. Vamos lá, vamos ver se vai. Tá. Aí, foi. Vamos lá. Então, ó, ele quer o volume de cimento em metros cúbicos na carga de concreto. Show. Ele deu a proporção entre cada um, certo? Ele disse, ó, 1 parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Tudo bem. Então, se a gente somar cada porção, eu vou chamar então uma parte, eu vou chamar de 1P. Pode ser? É uma parte, é 1P. 4 partes, então, seriam quantos P's? De areia, né? 4P, não é? Uma parte é 1P. Eu estou chamando assim, eu não sei quanto é que vai ser essa parte na proporção, tudo bem? Eu só estou chamando a parte de P, como se fosse uma incógnita que a gente vai descobrir essa proporção. E 2 partes de brita vira 2P. E essa proporção toda aqui, ó, somada, tem que dar o quê? A gente tem aqui, ó, cimento, não é? Depois a gente tem 4 partes de areia e depois a gente tem as partes da brita. Quando eu somo brita, cimento e areia, eu vou ter o concreto, não é? Ó, vou colocar aqui o Czinho de concreto. Ele disse para a gente que o concreto que ele trouxe é de 14 metros cúbicos. Tudo bem? Então, esse nosso concreto aqui, na verdade, ele é igual a 14 metros cúbicos, né? Vamos somar isso tudo aqui que eu circulei, ó. Uma parte, mais 4 partes, mais 2 partes, vai dar quanto? 1 mais 4, 5, né? 5 mais 2, 7. Então, 7 partes, ou melhor, dessa proporção desses itens vai ser igual a 14 metros cúbicos. Quanto é que vai valer uma parte dessa proporção? Eu passo esse 7 aqui que está multiplicando, dividindo para o outro lado, né? Porque se ele está multiplicando, ele passa aqui dividindo, ele vira uma fraçãozinha aqui. E esse 7 desaparece, tá, pessoal? Então, a gente vai achar que uma parte, que é 1P, né? Esse 1 aqui ele não precisa ser escrito, eu só vou escrever para ninguém ficar com dúvida. 14 dividido por 7 vai dar quanto? Vai dar 2 metros cúbicos. Bom, questão tranquila do Enem. Então, ó, o volume de cimento, ele falou para a gente que é dado em uma parte só, não é? Que é uma parte de cimento. E a gente já achou que uma parte é igual a 2 metros cúbicos. Logo, a resposta é letra B. Todo mundo conseguiu compreender aqui? Sim, beleza. Aí, ó, a resposta é 2. Vou dar uma olhada nos comentários. Vou trocar aqui de tela rapidinho, vocês vão estranhar. Rapidinho, calma aí. Vou fazer melhor. Pronto.
Aí vocês não veem quando eu troco, fica tudo show. Vamos lá. Segunda questão, então. Ninguém com dúvida? Show. Uma ponte precisa ser dimensionada de forma que possa ter 3 pontos de sustentação. Sabe-se que a carga máxima suportada pela ponte será de 12 toneladas. Show, isso é importante. O ponto de sustentação central receberá 60% da carga da ponte. Então, a gente tem aqui que 60% vai ser do ponto de sustentação central. E o restante da carga será distribuído igualmente entre os outros 2 pontos de sustentação. Então, a gente tem 60%. E quanto falta para a gente chegar a 100%, né? Quanto falta? Beleza, então a gente, entre os outros 2 pontos, vão receber 40%. Então, cada ponto de sustentação, aqui é um ponto, é um P, vai receber o quê? 20%, né? Beleza. No caso de carga máxima, as cargas recebidas pelos 3 pontos de sustentação serão, respectivamente. Então, o que ele está pedindo para a gente? Ele quer saber quanto cada ponto de sustentação vai receber. A gente sabe que 2 pontos vão receber 20% e um ponto vai receber 60%. Agora, a gente tem que fazer o percentual da carga máxima total, né? Aqui, ó, de 12 toneladas. Tudo bem? Que ele deu aqui para a gente. Como é que a gente faz o percentual? Se vocês lembrarem, para a gente achar o percentual das coisas, a gente multiplica o total pelo percentual que a gente quer. Esse primeiro aqui a gente quer 60%, não é? Então eu vou multiplicar 12 por 60%. Só que esse porcento aqui, se vocês lembrarem da aula de porcentagem, ele na verdade significa que é 60 o quê? Vou cortar ele aqui, ó, dividido por 100, né? Então, seria a mesma coisa que 12 vezes 60 dividido por 100. Se a gente fizer essa continha aqui, ó, 12 vezes 60, na verdade a gente nem precisa fazer o vezes 60, a gente pode cortar esse zero aqui do 60, né? Porque é vezes 10 com esse zero aqui do 100. 12 vezes 6, de cabeça a gente vai achar que vai dar quanto? 72, não é? Que dividido pelo 10 que está aqui embaixo vai dar 7,2. Então a gente vai cair direto, ó, numa única resposta. 7,2 toneladas. A resposta seria a letra C. Então, ponto importante da nossa questão. Separar a porcentagem, passou da porcentagem, como é que a gente calcula a porcentagem de um total? A gente multiplica esse total pela porcentagem que a gente deseja. Tudo bem? Todo mundo conseguiu pegar? Tem alguém com dúvida aí? Tranquilo, show. Ninguém mandou dúvida, vou dar aí 5 segundinhos. Vamos lá aí, ó. Resposta correta, 7,2. Eu não precisei nem calcular. Os outros dois, de 20%, porque a gente só tinha uma alternativa com 7,2, marcou, partiu. Vamos embora. Enem não pode ficar gastando tempo, não. Show, vamos lá. Questão número 3. O setor de recursos humanos de uma empresa pretende fazer contratações para adequar-se ao artigo 93 da lei. Porra, legal, né? Isso daqui tá com cara que a gente pode cortar, beleza? Não vou ler isso daqui, não percam tempo durante a prova. Constatou-se que a empresa possui 1.200 funcionários, isso daqui parece ser uma informação importante, né? Ó. Dos quais 10% são 10 são reabilitados ou com deficiência habilitados. Para adequar-se à referida lei, que está aqui em cima, que a gente não leu, a empresa contratará apenas empregados que atendem o perfil indicado no artigo 93. O número mínimo de empregados reabilitados ou com deficiência habilitados que deverá ser contratado pela empresa é. Então, aparentemente, o que ele está pedindo para a gente? Como a gente tem 1.200 funcionários, olhando aqui só essa parte do ladinho, a gente percebe o quê? Que 1.200 ele está aqui no quarto critério, né? Porque tem mais de 1.001 funcionários. Então, 5% desses funcionários, é o que está escrito aqui, ó, pelo menos 5% tem que ser reabilitado ou com deficiência, habilitados.
e ele quer saber o quê? O número mínimo de empregados que ele vai ter que contratar. Tudo bem? Então vamos lá. Ele tem 1.200 funcionários atualmente, não é? Ele tem 1.200 funcionários. Só que ele vai contratar um determinado número de funcionários a mais para poder se adequar a essa lei aqui. Ele tem que ter 5%, só que ele só tem 10. Então ele vai ter que contratar mais X funcionários, certo? Com deficiência. E desses X funcionários, a gente vai ter que 5% disso aqui, ó, desses 1.200 mais X, vai ter que ser igual a um número de deficiência do número de funcionários com deficiência ou reabilitados, beleza? Então, 1.200 mais X vai ser o novo total. E a gente tem que ter o quê? 5% desse valor, certo? Então, eu vou multiplicar, sendo igual ao número de deficientes. E qual vai ser o novo número de deficientes? A gente tem que 10 é o número antigo, né? Só que eu estou contratando aqui, ó, X deficientes. Então, o novo número de deficientes vai ser o quê? 10 deficientes, que era o número antigo de contratados, mais os novos contratados. Então, vai ficar, ó, 5% do novo total é igual a 10 mais X. Beleza? Vou dar uma olhadinha se alguém ficou com dúvida na construção da nossa equação. Ninguém mandou nada, beleza. Você estava explicando esses 5%. Calma aí, eu não entendi a pergunta. Pode repetir? É 1.200 vezes 40. Isso, tem um pontinho aqui de multiplicação. Por quê? Para a gente achar o percentual, a gente multiplica o total, né? O total do número de funcionários, o novo total vai ser os 1.200 antigos, mais o X que eu vou contratar. E 5% desse novo total, de acordo com a lei aqui, ó, de 1.001 em diante, ó, tem que ter 5%. 5% desse novo total tem que ser de deficientes. Qual é o novo número de deficientes da empresa? Os 10 antigos, mais os X que vão ser contratados. Tudo bem? Bom, continuando, a gente vai relembrar o quê? Que esses 5%, ele na verdade quer dizer o quê? 5 sobre 100, né? Então, na verdade, 5% aqui, ele é 5 sobre 100. Esse 100zinho, dividindo desse lado esquerdo, a gente pode passar ele multiplicando para o outro lado. Ó. Aí eu vou continuar escrevendo aqui a nossa equação. Vai ficar o quê? Ó? 1.200 vezes 5, né? Que está aqui, ó, 1.200 vezes 5, fazendo o chuveirinho. 1.200 vezes 5 dá 50, 60 mil. Quer dizer, 6 mil, foi mal. 6 mil mais 5x é igual a 100 agora, ó, 100 multiplicando 10, fazendo o chuveirinho desse lado aqui, vai dar 1.000, certo? Mais 100x. Calma aí que alguém quer entrar aqui. Tá, beleza. Liberei outra pessoa aí. Vamos lá, vamos continuar a conta. Então, a gente achou que 6.000 mais 5x é igual a 1.000 mais 100x. Então, a gente passa esse 1.000 aqui para o outro lado, certo? Ele vai passar subtraindo. Então, vai ficar 6.000 menos 1.000. Continuando aqui do lado. Vai dar 5.000 é igual a 95x. Beleza, achamos isso aí. Agora a gente vai ter que fazer o quê? Vamos ter que dividir esse 5.000 por 95. Vamos fazer a divisão aqui do lado para achar a quantidade de funcionários novos. Tudo bem? Achando essa quantidade de funcionários novos, a gente só soma com 10 e vai estar tudo certo, acha o valor que ele quer. Então, 5.000 aqui dividido por 95. Bom, nossa primeira divisão vai ser 500 dividido por 95, certo? Que a gente vai passar aqui. 500 vezes 95, isso aqui vai ser igual a 5, né? Porque 100 vezes 95 é igual a 500. E 100 vezes 5 é igual a 500. Então, 95 ele vai ter exatamente o quê? Menos 25. Vai dar 475, sobra 25. Agora a gente desce esse zero aqui, vai ficar 250. 250 por 95, quanto é que vai dar? 9 vezes 3 vezes 4
ia passar, né? Então aqui, ó, é 9 vezes 3. Então nós chegamos que vai dar um valor aqui, ó, 53 e uns quebradinhos, beleza? O número mínimo de empregados reabilitados ou com deficiência habilitados que deverá ser contratado pela empresa. Ah, por 3 não, foi mal, pessoal. Por 3 a gente vai ter o quê? Vai ser 270 mais 15, vai ser 285. Ó, já está passando esse 250, então é 52, beleza? Ó, eu errei em conta aqui, tá? Ó. Logo, esse daqui, então, vai ser 52. Então, nós achamos que o número de empregados reabilitados ou com deficiência que deverá ser contratado pela empresa, que é o nosso x que a gente calculou, ele, na verdade, é igual a 52, vírgula alguma coisa, que não interessa a gente calcular, tudo bem? Então, um número mínimo de empregados, dá para contratar 52,5 empregados? Não dá. Então, o próximo número disso daqui seria 53, né? Que seria um número inteiro, que é a nossa resposta da questão. Eu não sei se ficou confuso para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, mandar um comentário aí. 5 segundos. Tá dando para entender? Alguém só manda um feedback assim, sim, caiu, compreendi, tá ruim. Tá sim. Tá sim? Beleza. Tá sim. Show. Beleza, pessoal. Desculpa aí que eu sei que eu sou meio confuso na... Dá para fazer por regra de 3, não? Cara, então, eu não vou te falar que não dá para fazer, porque tudo dá para fazer por regra de 3. Mas eu não vislumbrei a maneira mais fácil sendo por regra de 3. Eu acho que se você fizesse por regra de 3, você ia cair num valor que não seria 53. Deve ser algo maior. Aí a gente ficaria na dúvida entre 60 e 53, entendeu? Você não ia ter algo correto para marcar. Dessa maneira aqui que a gente fez, a gente achou um valor correto. Porque você tem que incluir o x dos dois lados, no novo total de deficientes e no novo total de empregados. Se você fizer por regra de 3, você vai ter um valor aproximado. Mas dá para fazer. De repente, na hora, se você cair nos dois, você dá um chute certo. Aí, ó, 53 é a resposta. Vamos lá. Número 4. Uma confecção possui 36 funcionários, alcançando uma produtividade de... Nossa mãe, agora ficou na minha frente. Alguém manda no chat aí esse número aqui que eu sublinhei em vermelho, porque eu não consigo enxergar, beleza? Então, ó, ele... 5.400? Beleza. 5.400. Obrigado. Tá, então, ó, uma confecção possui 36 funcionários, alcançando uma produtividade de 5.400 camisetas por dia. Com uma jornada de trabalho diária, então a jornada de trabalho diária era de 6 horas. Beleza. Entretanto, com o lançamento da nova coleção e de uma nova campanha de marketing, o número de encomendas cresceu de forma acentuada, aumentando a demanda diária para 21.600 camisetas. Isso aqui é importante, né? Buscando atender essa nova demanda, a empresa aumentou o quadro de funcionários para 96 funcionários. Então, calma aí, ó. 96 funcionários. Ainda assim, a carga horária de trabalho necessita ser ajustada. Qual deve ser a nova jornada de trabalho diária dos funcionários para que a empresa consiga atender a demanda? Então, ele quer saber a nova jornada de trabalho diária. Tá bom, vamos lá. O que ele deu para a gente em termos de grandezas, né? Ele falou para a gente sobre funcionários, certo? Eu vou colocar um Fzinho aqui de funcionários. Ele falou para a gente de produtividade, né? Que é a quantidade de camisas que eles conseguem produzir, que eu vou botar um Pzinho aqui, ó, esse é o F, foi mal aqui, esse é o P, a nossa produtividade. Ele falou também de horas de trabalho por dia, então eu vou colocar aqui o nosso H sobre D, horas por dia de trabalho, beleza? Bom, vamos lá. Ele deu pra gente que a confecção... Ih, calma aí que agora eu perdi aqui. Aí, voltei. Ele deu pra gente que a confecção possui 36 funcionários. Então, no primeiro momento, o nosso número de funcionários era 36. E no segundo momento, o quadro de funcionários passou para 96. Então, aqui, ó, 96 o nosso número de funcionários. Agora, a nossa produtividade era de 5.400. Beleza, então, 5.000. Não é um 6, tá, pessoal? Como é um 5, 5.400. E a nossa nova produtividade vai ser o quê? Vai ser a nova demanda, né? De 21.600. 21.600.
21.600. Tá bom. As horas trabalhadas por dia antigamente eram de 6 horas. Beleza, 6 aqui. As novas horas de trabalho por dia que a gente vai ter que adequar, eu vou chamar de X, que é o que a gente quer descobrir. Beleza. E agora o que parece para a gente? Uma grande regra de 3 composta, né? Uma grande não, porque ela é pequenininha, mas enfim. Vamos começar fazendo aqui. A gente tem que saber se as grandezas elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, para a gente poder fazer as contas. Não sei se vocês se lembram, porque isso é importante, porque senão a gente inverte a nossa fração. Bom, a gente tem aqui que horas de trabalho por dia vai ser o nosso parâmetro, tudo bem? Horas de trabalho por dia, então, é a... Ai, caramba. É a nossa base positiva, então. É a nossa incógnita, não. É a nossa grandeza diretamente proporcional, vai ser o nosso parâmetro. Então, imaginando que eu tenho uma quantidade de funcionários igual, tudo bem? Se eu aumento a minha quantidade de horas trabalhadas, eu vou aumentar ou diminuir a quantidade de camisas que eu produzo. Se eu aumento a quantidade de horas trabalhadas, com um número fixo de trabalhadores, eu aumento a quantidade de camisas que eu produzo, que é a nossa produtividade, tudo bem? Então, elas são diretamente proporcionais. Agora, pensando no número de funcionários, né? Se eu aumento a minha hora de trabalho por dia e mantenho fixo a quantidade de camisas que eu produzo, eu vou necessitar de mais ou de menos funcionários para produzir a mesma coisa, só que num tempo maior. Eu vou precisar de menos funcionários, né? Então, ó, é inversamente proporcional, setinha para baixo, tudo bem? Beleza, então vamos fazer a nossa conta. Como é que a gente faz? Ó? A gente faz a fração no que a gente quer descobrir, né? Então vai ficar 6 sobre x e iguala o resto. Só que aqui, ó, repara que aqui, ó, a gente tem que é inversamente proporcional, né? Então essa fraçãozinha aqui a gente vai inverter o 96 com 36. E aí a gente multiplica F por P, né? O número de funcionários pela nossa produtividade. Então vai ficar o quê? Ó? A inversão do nosso inversamente proporcional vai ficar 96 sobre 36 vezes, e a gente multiplica o outro. 5.400 sobre 21.600. Cara, então, quando eles dão um número grande assim, é porque eles estão pedindo para você cortar. Se a gente parar para pensar, eu acho que 5.400, na verdade, ou melhor, 21.600, na verdade é 5.400 vezes 4, não é? Faz as contas aí de cabeça que vocês vão ver isso. Então a gente pode cortar esse 21.600 e 5.400, vai sobrar o quê? 4 aqui embaixo e 1 em cima, né? Que vai ser 1 vezes 5.400. Beleza. 36 e 96 dá para a gente cortar? Por enquanto não, né? Dá para a gente cortar por 6. 96 por 6 vai dar quanto? 96 por 6 vai dar 1, 36 vai dar 16, é isso? É 16. 36 por 6 vai dar 6. Beleza, então a gente ficou aqui com 6, 16 vezes 1 sobre 6 vezes 4. Beleza, dá para cortar esse 16 aqui com 4 de baixo? Dá também, ó. 16 na verdade é 4 vezes 4, então sobra 4 aqui em cima e vira 1 embaixo, tudo bem? Então a gente vai fazer aqui a multiplicação, certo? Ó, esse x ele vai passar multiplicando para lá e esse 6 vai passar multiplicando para o outro lado. Vai ficar 36, 6 vezes 6, né? É igual a 4x. Beleza. X vai ser igual, então, na verdade, eu vou passar o 4 dividindo, vai ficar 36 sobre 4. 36 sobre 4 vai dar quanto? Vai dar 9. Então, os funcionários vão trabalhar 9 horas por dia para se adequar à nova demanda, que a resposta seria a nossa letra C. Alguém ficou com dúvida aqui nas continhas no que eu fiz? Não, beleza. Ninguém mandou aí 5 segundinhos, a regra aí. Show, tranquilo.
Se vocês não tiverem confiança para fazer esses cortes aqui que eu fiz, cara, não multiplica, não faz a multiplicação porque vocês vão perder tempo, mas reescreve de maneira que o x venha para cima, como se fosse assim, ó. O x vai para cima, vai ficar como? Vai ficar aqui, ó, 6, certo? Vezes 36, vezes o 21.600, né? A gente distribui os dois lados. E seria igual a 96 vezes x vezes 5.400. Aí a gente passaria tudo que está multiplicando o x para o outro lado dividindo, né? E vocês veriam que dariam duas frações grandes e aí vocês cortariam tudo na mesma fração. Eu faço assim para poder ganhar tempo, mas se vocês não tiverem confiança na hora da prova, para não errar em conta, vocês passam depois tudo para o outro lado dividindo e aí fica uma grande fração. Vocês podem sair cortando, beleza? Show, vamos lá. Essa última. Cara, então, o que eu fiz aqui? Eu fui cortando tudo, não foi? Sem reescrever a equação. Aqui o que eu estou falando para fazer desse lado aqui, ó, a gente tinha, eu fiz uma regra de 3 e estava tudo em fração, o x estava como denominador. Eu tirei o denominador de tudo. O que era denominador, eu passei para o outro lado multiplicando. Calma aí, ó. Aqui, ó, o que era denominador, que era o nosso x, eu passei para o outro lado multiplicando. Aí ficaria, ó, 96 vezes x vezes 5.400. E o que era denominador aqui embaixo, que era o 36 e o 21.600, eu passei para o outro lado multiplicando. Ó. Aí fica 6 vezes 36 vezes 21.600. Aí vocês vão acabar tendo que passar isso daqui que está multiplicando o x, certo? Para o outro lado, dividindo. Aí ele vira um denominador, você pode cortar tudo numa fração só. Deu para entender agora, Gabi? Beleza. 9 horas. Show, vamos lá? Ninguém mandou comentário. Beleza. Questão grande da Helene, vamos lá. Fala. Tá bom. Eu vou me ater a dar um espaçamento maior. Desculpa. Cara, então, vamos lá. Ó. Questão 5. A fim de acompanhar o crescimento de crianças, foram criadas tabelas. Pô, eu acho que isso daqui é balela, né? Vamos lá. A gente tem a tabela aqui do lado, dá pra gente olhar a tabela e pensar. O gráfico apresenta o crescimento de meninas, cuja análise se dá pelo ponto de interseção entre comprimento em centímetro e a idade em mês completo e ano da criança. Então a gente tem aqui, ó, idade e comprimento em centímetros. Uma menina aos 3 anos de idade tinha altura de 85 centímetros. Então, uma menina aos 3 anos de idade, 3 anos está aqui, ela media 85 centímetros. Vamos marcar ela no nosso gráfico, né? Ó, 3 anos até chegar ao 85, ela vai estar aqui, ó, nesse nosso xzinho aqui. Beleza. E aos 4 anos e 4 meses, sua altura chegou a um valor que corresponde a um ponto exatamente sobre a curva percentil 50. Aqui a gente tem a curva P3, curva P15, curva P50. E ele está dizendo para a gente que aos 4 anos e 4 meses, ela estava sobre a curva P50. Então vamos lá, ó. 4 anos, 4 meses. Sobre a curva P50, a gente vai achar o quê? Vai ser esse pontinho aqui, não é? Ó? Beleza, marcamos aqui no nosso gráfico. Qual foi o aumento percentual da altura dessa menina, descrito em uma casa decimal, no período considerado? Beleza, então vamos lá. Ó. Ela saiu do 85 centímetros, certo? E passou para esse pontinho aqui. Nesse pontinho aqui, se a gente for caminhando para saber a altura dela, vai ser igual a 105 centímetros. E ele quer saber o aumento percentual dessa altura. Cara, então, o aumento percentual dessa altura vai ser exatamente o quê? Vai ser a diferença desses dois, né? Vamos lá, ó. A gente tem aqui 85, que é a nossa altura inicial. Para saber o aumento, eu faço o quê? Eu faço a diferença entre essas duas alturas, que é a altura final, né, que é o 105, menos o 85. Aí a gente vai ter o percentual, ó, esse daqui é o nosso total, certo? O percentual de 85,
que o 105 ultrapassou. Que é o 105 menos 85, eu vou ver quanto ele ultrapassou. 105 menos 85 vai ser igual a 20, né? Ó, vai ser 20 sobre 85. E a gente vai ter o percentual de aumento. Agora, a gente fazendo essa conta aqui, o que a gente vai achar, né? Professor, desculpa. Fala. Então, ó, eu estou dividindo a diferença, que é 105 sobre 85, por 85. Se vocês lembrarem, no nosso percentual, quando a gente faz o percentual de alguma coisa, a gente coloca o total aqui embaixo e o que a gente quer descobrir de percentual aqui em cima. E aí a gente vai achar uma continha, vamos supor aqui, no nosso caso vai ser uma continha mais ou menos assim, sei lá, 0,15, por exemplo. Significa que x, ele na verdade é o quê? 15% de t, tudo bem? É isso que a gente está fazendo. Aí agora fazendo essa conta, a gente vai achar que 20 é um percentual de 85, tudo bem? Deu para compreender? E quando dá o silêncio, ou eu caí ou não compreendeu. Beleza. Show. Então vamos lá. Vou apagar aqui o meu exemplo, tá? Vou até apagar, dar trabalho aqui. Show. Aqui, pá, 5, pronto, ganhamos espaço. Beleza, então a gente vai fazer 20 sobre 85 para achar o percentual de aumento. Dividindo 20 por 85, quanto é que a gente vai achar, né? Esse 20 aqui, para dividir por 85, eu já vou ter que adicionar um zero, né? Porque o 20 ele é menor. Quando eu adiciono um zero aqui do lado, eu desço uma casinha decimal aqui na nossa divisão, tudo bem? E agora fazendo essa continha aqui de 20 vezes 85, se eu multiplicar 8 por 2 aqui, a gente vai achar quanto? 85 por 2 vai dar 170, tudo bem? E a gente vai ter como sobra o 30, beleza? Se vocês repararem, a gente aqui tem o 0,2, não é? Então a gente já pode cortar todas as que não forem acima de 20%. Ó. Então a gente está na batalha aqui com 21% e o 23,5%, beleza? São esses dois que interessam para a gente por enquanto. E quando eu adiciono aqui um zerinho ao 30, ele vira 300, para a gente poder dividir de novo. 300 dividido por 85, qual vai ser o valor que mais se aproxima? Vai ser o 3, não vai? Aqui, 85 dividido por 3, 3 vezes 8 vai dar 24, mais 15 vai dar 255. Beleza, está abaixo de 300. Então, ó, o nosso valor aqui ele vai ter uma cara de 0,23 alguma coisinha. 0,23 alguma coisinha vai ser equivalente ao que? A 23%, vírgula alguma coisa. Bom, a gente conseguiu saber qual é, né? Não é o 21, vai ser então 23,5%. Tudo bem? Deu para entender? Então, é porque normalmente vocês aprendem a fazer esse cálculo aqui por regra de 3, certo? Que é até mais intuitivo. Ó. Eu vou tirar essa parte aqui de baixo do cálculo e vou te mostrar por regra de 3 como vai ficar, tá bom? Tá, vamos lá. Tirando aqui só para ter um espaço. Tá. Por regra de 3, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a grandeza percentual, né? E a gente vai ter uma grandeza numérica. Tá. 85%, ou melhor, 85 centímetros, que vai estar aqui, vai ser equivalente no percentual 100, não é? 100%. Por regra de 3. O quanto aumentou, a gente faz justamente a subtração do aumentado, né, do 105 por 85. E a gente vai achar que esse resultado é igual a 20, não é? Foi o que a gente calculou. 105 menos 85 é igual a 20. Beleza. E a gente quer saber o percentual que isso daqui gera. Se a gente fizer essa regra de 3 aqui, o que você vai achar? Você vai achar que x é igual a 20 vezes 100%
dividido por 85. Então, ó, x%, esqueci do porcento aqui, é igual a 20 vezes 100 sobre 85, que vai ter a mesma cara disso daqui, ó, 20 sobre 85. A diferença é que aqui você já vai ter o percentual, aqui a gente achou o centésimo, em decimal. Você entendeu o que eu fiz? Eu só pulei a parte da regra de 3. Então, se você achar que vai errar, é porque isso daqui seria a nossa teoria de porcentagem, mas encaixa a regra de 3 também. Você pode fazer a regra de 3, ó. A altura aqui seria, então, ó, a altura, então, é 85 sobre a diferença entre os dois, que é o 85 é o nosso 100%, o 85 está equivalente ao 100%, e o 20 centímetros, que seria a diferença, é equivalente ao x%. Aí você vai achar o quanto aumentou. Pronto, matou. Você faz essa regra de 3, está tudo certo. Em vez de fazer a conta por porcentagem. Beleza? Vou passar aí. Mais nenhuma dúvida. Aí, ó, 23,5%, acertamos a questão, tudo bem? Vamos lá. Calma aí. Mas por que seria o 85% e não o outro lá? Vou voltar. Então, na nossa questão, esse daqui está mais limpo, né? Ele quer o aumento percentual da altura dessa menina. Então, a gente parte do 85, certo? E vai até o 105. Se eu estou calculando aumento, eu tenho que ir do menor para o maior. Então, o menor, quando eu saio do menor para o maior, esse menor vai ser a minha base para calcular o aumento. Se eu calculasse do maior, eu ia ter um decréscimo, tudo bem? Ia dar o mesmo valor, na verdade. Só que eu teria um decréscimo. Aí você ia achar que foi menos 23,5%. Pô, e quando você calculasse esse menos 23,5%, na verdade você ia ter qual ia ser o percentual que você ia achar? Ia dar 76,5%. Você ia bater esse resultado aqui, ó. Aí não teria resposta. Então, como ele quer um aumento, a gente parte do menor. Por isso que o menor entra na regra de 3 e o maior não. Deu para entender, Misael? Ah, beleza. Show, vamos lá. Questão 6. A lei da gravitação universal de Isaac Newton estabelece a intensidade da força de atração entre duas massas. Pô, isso daqui é balela, né? A gente só precisa saber isso daqui, ó. Essa é a expressão da lei de Isaac Newton. F é igual a G vezes M1 vezes M2 sobre D ao quadrado. Beleza, sei o que é isso tudo? Aí ele vai explicar aqui pra gente, ó, onde M1 e M2 correspondem às massas dos corpos. D, a distância entre eles. G é a constante universal da gravitação. E F é a força que um corpo exerce sobre o outro. Então, a força que o corpo exerce sobre o outro é igual a um G, que não muda, ele disse aqui que é constante, vezes a massa de dois corpos, certo? Que também são constantes, esses dois corpos. Está me avisando que faltam 10 minutos, beleza? Sobre a distância ao quadrado. Tá bom. O esquema representa as trajetórias circulares de 5 satélites de mesma massa orbitando a Terra. Qual gráfico expressa as intensidades das forças que a Terra exerce sobre cada satélite em função do tempo? Então ele disse para a gente que aqui, ó, A, B, C, D e E têm a mesma massa, certo? Então todos têm o mesmo Mzinho. E a outra massa é relativa à massa da Terra, que está aqui no centro. Então todo mundo, quando eu fizer a conta das forças que incidem tanto em A, quanto em B, quanto em C, todos eles vão ter uma força F, eles vão ter o mesmo G, certo? Porque é constante, ele disse aqui, ó, constante. Eles vão ter o mesmo M, M1 e o mesmo M2, porque ele disse para a gente no enunciado, ó, que eles têm a mesma massa, e o M2 é a massa da Terra, então a Terra vai ser igual para todo mundo. O que, que vai mudar para a gente? Vai ser a nossa distância ao quadrado, certo? A distância vai ser diferente para o A, que vai ser diferente para o B, que vai ser diferente para o C. Ele quer saber qual gráfico expressa as intensidades das forças que a Terra exerce sobre cada satélite em função do tempo. A diferença entre eles, então, vai ser a nossa distância. Só que conforme ele anda aqui, por exemplo, vamos pegar o ponto B, beleza? Conforme o ponto B anda na trajetória dele, o que eu quero que vocês reparem,
é que a distância para a Terra permanece a mesma, né? Ó, é sempre um raio, ó. Um raio aqui, certo? Um raio R. E aqui em outro momento, qual vai ser a distância aqui de novo para o centro da Terra? Vai ser um raio R de novo. E se ele andar mais aqui, ó, aqui, qual vai ser a distância? Vai ser um raio R de novo. Só que se for do A, vai ser um outro R, né? Vai ser um R diferentão, sei lá, colocar um Rzinho aqui. Então, o que a gente está vendo é que a força ela vai ser diferenciada pela distância e que a distância é constante para todos os corpos. Beleza, vamos ver aqui de novo. Ó. Limpei o nosso desenho. Então, a distância de B para a Terra é sempre igual, e a distância de A para a Terra é sempre igual, e a distância de E para a Terra é sempre igual. A diferença, então, o que é que vai diferenciar? É que o E ele está mais próximo da Terra, não está? E a gente tem aqui ó, que até a distância, que é o que vai variar, é um denominador. Se eu aumento esse denominador, o que é que acontece com a nossa força? Ela diminui, não é? Se eu aumento o denominador, a força acaba diminuindo. Porque tudo isso daqui é constante, é igual. Se eu aumentei o denominador, a força diminui. Então, o que tiver a maior distância vai ter a menor força. Quem é que tem a maior distância? É o nosso ponto A, né? O nosso planeta A. Então, o A ele vai estar embaixo. Ó. Vamos lá, onde o A está embaixo? O A está embaixo aqui? É o que tem menor força? Não, porque ó, a força está aumentando para cá, né? Quando a gente sobe, a força aumenta. O A é o que tem a menor força, então ele estaria embaixo. Aqui quem está o E, então essa alternativa está errada. Aqui quem está o E de novo, a alternativa está errada. Aqui quem está de novo é o E, aqui ó, o E é a menor força. Está errado de novo. Sobraram dois gráficos, esse aqui e esse aqui para a gente. Bom, a distância, a gente viu lá que a distância nunca vai variar, não é? O B ele sempre vai distar da mesma maneira. Se a distância não varia com o tempo, então ela é reta. Aqui, ó, a distância vai variar e vai fazer a força aumentar. Ó. Todo mundo está aumentando a força aqui. Ó. Então, se não varia e o E é o maior de todos, a gente chegou na nossa resposta aqui. Vocês conseguiram compreender como eu cheguei no gráfico? Alguém não conseguiu entender? 0, beleza. Quando ninguém responde, para mim está positivo. Eu não, ou melhor, eu não entendi ou eu não entendi. Eu acho que ele não entendeu. Não entendeu? Tudo bem. Beleza, vamos lá. Vou voltar então. Tá? Apagar todas as anotações. Cara, ó, a gente viu que a distância é a única coisa que vai mudar para todos esses planetas. Eu tenho... quantos minutos? 6 minutos, dá tempo. Essa distância é a única coisa que vai mudar para todos os planetas. E que quanto maior ela for, porque ela está dividindo, certo? Se eu aumento a quantidade de partes que eu divido essa força vai diminuir. Então, quanto maior a distância, menor a força. Então, quanto mais distante o planeta A, por exemplo, ele é o mais distante da Terra. Então, quanto mais distante, o D vai aumentar e a minha força vai diminuir. Então, em ordem de forças, vamos lá, em ordem de forças, a menor força de todas vai ser o A, porque ele é o que está mais distante. Então, o nosso D é maior, a distância aqui é maior, então a força acaba diminuindo. Então, o A seria com a força menor, aí depois a gente teria o B, né? B seria a segunda força, e assim vai na ordem, né? C, D e E. Então, o A é o que tem a menor força. A gente tem que ver onde o A vai estar embaixo. Aqui o A está embaixo e aqui está embaixo. Ó. Por quê? Ele estando embaixo significa que a força dele é menor. Ó. A força está aqui no nosso Y. A força está aqui no nosso Y. E agora, qual é a diferença entre esses dois gráficos que mostra que a nossa força está menor? É que aqui, ó, as forças elas variam em relação ao tempo, né? Ó, se eu apanhar aqui, nesse tempinho aqui, ó, a minha força ela vai estar aqui, ó. E agora, se eu andar no tempo, se eu chegar aqui, a força ela vai bater mais ou menos aqui, né? Ó. Aqui vai estar a minha força, ela está aumentando. Só que a única coisa que vai mudar é a distância. Só que a distância, por a gente estar caminhando numa circunferência, ela vai mudar alguma coisa, ó.
esse A ele está andando aqui na órbita dele, beleza? Ele está andando para cá e depois ele vem para cá. Só que a distância em relação à Terra ela é sempre a mesma. Vai ser sempre esse raio aqui, ó. Então essa distância não muda. Por isso que a força permanece a mesma, ela vem reta. Porque independente do tempo que eu pegar, a força está igual. Ó. Vamos jogar lá para o E. Ó. Se eu pegar aqui o E nesse tempo aqui, bom, a força vai estar aqui, certo? Ó. Força é no vertical. Se eu pegar o tempo aqui, esse tempo aqui, a força vai estar aqui. Então, ó, independente de onde eu pego no tempo, essa força E ela vai estar igual. Porque a distância em relação à Terra vai estar igual. Então esse D aqui não muda, a força permanece a mesma. Cara, eu acho que eu não sei se deu para compreender. Se eu consigo entender agora, Mizel. Ah, entendeu? Beleza. Tem certeza? Bom, pessoal, ó, nós temos 3 minutos aqui. Todo mundo entra no segundo link lá que eu mandei, por favor, no WhatsApp. Eu vou deletar como eu tô sem o link aqui, senão eu mandava no chat. Vocês se comuniquem aí, por favor, porque eu tô sem o WhatsApp aqui. Calma aí, pessoal. Tá carregando, pá. Peço desculpas a demora aí para quem for assistir a gravação. Beleza. Partiu revisão Enem Mate 1. Voltamos, pessoal, voltamos. Tá, eu vou dar um minutinho aí pra galera que tava lá entrar. Beleza? Eu acho que falta só a Tainá, né? Dá mais um minutinho aí, se ela não entrar a gente prossegue. Larissa também. Show, pessoal. Estão vendo minha tela? Estou vendo, show, é isso aí. Vamos lá, então, ó, qual gráfico expressa as intensidades? A gente viu que foi o segundo gráfico, tudo bem? Ó? Porque a força ela vai se manter constante e a única coisa que a gente precisava ver mesmo era ver qual seria a mais forte. Então, A é a mais fraca, né? E a E seria a mais forte, porque a distância é menor. Show de bola, vamos lá. Questão número 7, outra de gráfico. O gráfico mostra o número de pessoas que acessam a internet no Brasil em qualquer ambiente, nos segundos trimestres dos anos blá blá blá. Considerando que a taxa de crescimento do número de acessos à internet... Ih, tinha mais gente. Considerando que a taxa de crescimento do número de acessos à internet no Brasil do segundo trimestre de 2011 para o segundo trimestre de 2012 seja igual à taxa verificada no mesmo período de 2010 para 2011, qual é em milhões a estimativa do número de pessoas que acessarão a internet no segundo trimestre de 2012? Tudo bem, vou reler o que eu acabei de ler para vocês, né? Porque nem eu gravei, né? Segundo trimestre de 2011 para o segundo trimestre de 2012, então a gente tem 2011 aqui e a próxima barrinha seria de 2012. Tudo bem? Ele está pedindo para a gente fazer essa estimativa. Ele está falando que a taxa de aumento vai ser a mesma que foi verificada no período de 2010 para 2011. Então, o período de 2010
para 2011. Ó. A taxa de crescimento aqui de 2010 para 2011 vai ser a mesma da de 2011 para 2012. A gente acabou de fazer um exercício muito parecido, né? Taxa de crescimento. Então, a gente vai ter como está crescendo, o nosso denominador vai ser 73,7, certo? E quanto cresceu vai ser a diferença entre o 77,8 e o 73,7. Então, vai ficar o quê? 77,8 menos 73,7 dividido pelo número que a gente está vendo, o inicial, que seria por conta do crescimento, então vai ser dividido por 73,7, vai ser igual à nossa taxa de crescimento, que eu vou botar aqui, ó, TC, beleza? Taxa de crescimento. Fazendo essa continha aqui, 77,8 menos 73,7, a gente vai achar que vai ser igual a 4,1, né? Então, fica sendo 4,1 sobre 73,7 é igual à nossa taxa de crescimento. Show! Então, 4,1 dividido por 73,7 vai ser a nossa taxa de crescimento. Tainá, só relembrando então, a gente está fazendo a mesma coisa que eu acho que na penúltima questão. A gente está vendo a taxa de crescimento aqui, ó, de 2010 para 2011. E a gente subtrai então o maior pelo menor, certo? 77,8 menos 73,7, dividido pelo número base que a gente tem, que seria então 73,7. E ele diz que ele quer a estimativa de crescimento de 2011 para 2012, que vai ser a mesma taxa de crescimento que a gente encontrou aqui. Então, 4,1 dividido por 73,7, a gente vai multiplicar isso daqui pelo suposto número, certo? Que vai ser o quê? 77,8, tudo bem? Aí a gente vai ver quanto isso daí cresceu a partir do 77,8. 77,8 vezes 4,1 dividido por 73,7. Aqui, quando a gente faz essa multiplicação aqui, ó, a gente vai achar um valor pequeno dentro dos 77,8. E esse valor vai ser a diferença entre o 77,8 e o ano de 2012, entre o ano de 2011 e o ano de 2012. Aí a gente vai precisar somar o nosso 77,8 para achar o valor final, tudo bem? Então vamos fazer essa conta. 77,8... Nossa mãe, muita continha. Dividido por 73,7. Os dois têm vírgula, não tem? Então a gente pode abolir ela daqui e não se preocupar. Isso daqui vai dar 1, certo? 1, quanto? Vai dar 1, não é. Tá, vai dar 1. E agora a gente tem os 778 e os 737, tudo bem? Ó, a gente tirou essa vírgulazinha aqui, ela não existe mais. Vou tirar aqui para facilitar. Porque os dois têm vírgula, a gente pode retirar da conta. Beleza. 78 menos 37, a gente vai achar que vai dar o quê? Vai dar 41, tudo bem? 41. E agora eu coloquei a vírgula, então isso daqui vai a zero, né? 737. 410 menos 737, dá para a gente fazer? Não tem como a gente fazer essa continha aqui. Então vai dar 1,0 alguma coisa. Aí a gente adiciona esse zero aqui e faz a nova conta. 737 vezes quanto? Pode chegar perto de 4.100. 737 vezes 4 vai dar 28, vezes 5 vai dar 35. Beleza, dá para a gente fazer. Então vai ser 737 vezes 5. Vai dar um resto aqui, beleza? Não vamos nos preocupar com isso daqui, vamos fazer só com duas casas decimais. Ó. Porque a nossa resposta ela só tem uma casa decimal. Se a gente está fazendo com duas, a gente consegue fazer uma aproximação que vai chegar bem perto. Então, o valor do aumento vai ser o quê? Vai ser, ó, a gente fez essa divisão aqui, ó, 77,8 dividido por 73,7. Falta a gente multiplicar pelo 4,1.
Então, vou multiplicar 1,05 por 4,1, tudo bem? Fazendo essa multiplicação aqui, a gente vai achar primeiro por 1, a gente vai achar o 5, o 0, o 1, não é? Nossa, não vai dar espaço. Tá, beleza. 4 vezes 5 vai dar 0 aqui. Eu vou colocar o 4 vezes 0 vai a 2, desce o 2. 4 vezes 1 vai dar 4. Somando isso tudo aqui, eu vou colocar aqui do lado para não prejudicar o nosso espaço. Desculpa aí, pessoal. Vai dar quanto? Eu vou achar que vai dar 4.305, não é? Só que a gente tem que andar a quantidade de casas decimais que ficaram para trás. A gente tem uma aqui, duas aqui, 3 aqui. Então, eu vou andar com a minha vírgula 3 casas. Ó. Então, eu vou ver que o meu aumento vai ser de 4,305. Então, quando eu somar ao 77,8, eu vou ter um novo valor. Tudo bem? Então, vamos somar. Pô, vou ter que apagar alguma coisa. Não, vai, ó. Vou tentar fazer aqui, ó. 77,8 mais 4,305 vai dar quanto? Relembrando que quando a gente soma ou subtrai, a gente tem que alinhar a vírgula. Na multiplicação isso não é necessário, tudo bem? Porque a gente deixa para o final. Somando esses dois, a gente vai achar quanto? Vai dar 70, 80... Tá, vamos lá. 5 com nada vai dar 5, com 0 vai dar 0. Isso daqui vai 1, né? Vai 1 aqui para cima. Então, vou ficar que vai dar 5, 0. Isso daqui vai dar 1, beleza? O vírgula a gente repete. Agora, 7 mais 4, eu vou achar que vai dar 11. Mais 1 que foi para cima vai dar 2. Beleza? Mais 1 que vai para cima aqui, eu vou achar que vai dar 82,105. Que vai ser aproximadamente a nossa resposta do quê? Da letra A. Eu sei que a conta ficou bagunçada, mas eu acabei ficando sem espaço, eu peço desculpas aí, mas vocês conseguiram compreender o que eu fiz aqui? A gente achou a taxa de variação, depois multiplicou pelo número que seria a base do crescimento de 2011 para 2012, que seria então o menor, né? Aí a gente achou esse valor e somou esse valor para achar o que seria de 2012. Dá para fazer por regra de 3? Dá para fazer por regra de 3, sim. A gente só está cortando etapa fazendo a multiplicação e divisão. Alguém ficou com dúvida? Bom, ninguém mandou nada, vou assumir que está sem dúvida. Então, a nossa letra A seria a resposta aí, ó. Letra A, 82,1 é a resposta. Bom, vamos lá. Oitava questão. Alguém manda aí só um ok para parecer que vocês estão vivos aí. O dono de uma empresa produtora de água mineral explora uma fonte de onde extrai 20 mil litros diários. Então, extrai 20 mil litros diários, os quais são armazenados em reservatório com volume interno de 30 metros cúbicos, para serem colocados ao final do dia em garrafas plásticas. Para aumentar a produção, o empresário decide explorar também uma fonte vizinha, de onde passa a extrair outros 25 mil litros. O reservatório, show, vocês estão vivos, o reservatório que se encontra em uso possui uma capacidade ociosa que deve ser aproveitada. Avaliando a capacidade do reservatório existente e o novo volume de água extraído, qual o volume interno mínimo de um novo reservatório que o empresário deve adquirir? Então, ele vai usar o que falta desse reservatório de 30 metros cúbicos e vai comprar um novo reservatório para poder caber o que vai sobrar de água, tudo bem? Então, vamos lá. Quanto é que a gente tem aqui? Ou melhor, vamos calcular o total de litros de água que a gente vai necessitar. Ele produzia 20 mil, certo? É o que está aqui. Ele vai aumentar em 25 mil litros. Quantos mil litros ele vai ter no total? Vão ser o quê? 20 mais 25, vai dar 45 mil litros. Beleza. E ele tem um reservatório inicial de 30 metros cúbicos. 30 metros cúbicos. Se vocês lembrarem, a gente consegue passar metros cúbicos para litros. É o pulo da questão, né? Se a gente lembrar, metro cúbico
quando a gente passa para o decímetro cúbico, a gente vai multiplicar por quanto? Por 10 ao cubo. E se eu quisesse passar de decímetro cúbico para centímetro cúbico? Que eu não vou passar, mas é só para relembrar a matéria. Como é centímetro cúbico, a gente multiplica por 10 ao cubo também. Se fosse do decímetro para o centímetro. Se eu quisesse passar de metro direto para centímetro, eu multiplicaria pelo quê? 10 ao cubo vezes 10 ao cubo seria o quê? 10 à sexta. Ah, professor, não era de 10 em 10, era de 10 em 10, só que a gente está em metro cúbico, decímetro cúbico, por isso que a gente faz a multiplicação em 10 ao cubo, beleza? Se eu estou saindo do metro, que é maior, para o decímetro, que é menor, eu multiplico. Agora, se eu quisesse sair do centímetro, que é menor, para o decímetro, que é maior, eu dividiria, beleza? Por 10 ao cubo, só para relembrar a nossa matéria. Tá, professor, e o que isso tem a ver? Você está falando de metro, decímetro, centímetro? Vocês têm que saber, isso é necessário, que decímetro cúbico é equivalente ao litro. Tudo bem? Ó, vou botar aqui, ó, litro, LTS, litros. Um decímetro cúbico é equivalente a 1 litro, tudo bem? Então, quando a gente fala que tem 30 metros cúbicos, é a mesma coisa que a gente falar que é 30 vezes 10 ao cubo, passei para decímetro, ó, decímetros cúbicos. E o decímetro cúbico, ele é equivalente ao litro. Então, é a mesma coisa que eu falar que tem o quê? 30 vezes 10 ao cubo é igual a 30 mil, né? Que tem 30 mil litros, beleza? Show de bola. Então, ele tem um reservatório que tem 30 mil, mas ele precisa de 45 mil de reservatório. Qual vai ser a quantidade de litros que ele vai ter que comprar? Um reservatório vai ter quantos litros para caber esses 45 mil? É só a gente subtrair 45 mil de 30 mil, né? Quando eu faço 45 menos 30, a gente vai achar que vai dar 15 mil litros. Ô, professor, você passou para litros à toa? Passei, ó, porque na verdade ele queria a resposta em metros cúbicos. Mas aí a gente relembrou a teoria e vocês acabaram de lembrar, né, que quando eu passo de decímetro cúbico para metro cúbico, eu faço o quê? Eu divido por 10 ao cubo. Quando eu divido 15 mil por 10 ao cubo, eu vou achar quanto? Vou achar que vai dar 15,0 metros cúbicos. Beleza? Aí é a nossa letra A. Vocês conseguiram compreender? Se alguém tiver dúvida, manda aí. Aí, ó, resposta certinha. Show, sim, sim, vamos lá. Então, próximo. Os alunos de uma turma escolar foram divididos em 2 grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro jogaria futebol. Beleza, 2 grupos. O grupo do basquete e o grupo do futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe. Então, basquete é formado pelos alunos mais altos da classe. E tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. Então, o basquete ele tem x mais 1. Pode ser? Ele tem um número x de alunos mais 1. Enquanto que o grupo de futebol só tem x. Tudo bem? O que isso está falando para a gente? Que, na verdade, essa turma escolar ela é ímpar, né? Porque se eu tenho uma divisão exata e sobra 1, significa que essa turma tem um número de alunos ímpares. Beleza, então os alunos são ímpares. Só para lembrar aqui, ó, a quantidade de alunos é ímpar. Vamos escrever aqui. Ímpar. A tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas dos alunos da turma. A gente tem a média. A média é o quê? É quando a gente soma todas as alturas e divide pela quantidade de alunos. A gente tem a mediana, que vai ser o valor... O valor médio não, é o valor que está no meio das nossas alturas, quando eu faço a altura em ordem crescente, beleza? Então, o valor do meio é 1,67 e eu tenho a moda, que é a quantidade, é o número que mais se repete. Então, o número que mais se repete das alturas é 1,70. Show, vamos lá, beleza. Os alunos PJ e FM medem respectivamente 1,65, 1,66, 1,67 e 1,68. E suas alturas não são iguais a de nenhum outro colega da sala. Tranquilo. Segundo essas informações, argumenta-se que os alunos PJ e FM jogaram respectivamente quais esportes? Vamos lá, vamos ver. Cara, então a gente tem aqui que a mediana, que é o valor médio
da nossa distribuição de alturas. Valor médio não, o valor que está no meio da nossa distribuição de alturas. Então, se eu sei que a quantidade de turmas é ímpar, o 167 ele está no meio, beleza? E a partir dele a gente tem X alunos para a direita e X alunos para a esquerda. E ele disse para a gente que o basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. Então, ó, se eu somar esse indivíduo aqui, é um indivíduo, mas os X alunos que estão aqui para a direita, vou ter a porção mais alta da turma que vai jogar basquete. E se eu pego depois aqui só os X indivíduos abaixo de 1,67, eu vou ter os indivíduos que jogam futebol. Tudo bem? Então a gente olha as alturas, ó. O 166 está abaixo do 167, ó, que é o valor que está no meio da nossa distribuição. Então o 166 ele vai cair aqui no X, ó, ele vai jogar futebol. Assim como o 165, ó. Então os dois primeiros vão jogar futebol. Beleza, gente. Ih, foi mal. Já passei a resposta aqui sem querer. E agora a gente tem aqui, ó, que acima de 167 ou igual a eles vão estar inclusos no basquete, como a gente desenhou aqui. Então, ó, 167 e 168 vão estar de basquete. E a única que faz a nossa resposta é a nossa letra C. Vocês conseguiram entender a jogada com a mediana? Só para relembrar o conceito. Para vocês verem, nas outras questões, nas outras semanas, eu estava fazendo a gente achando a mediana e achando a moda. Agora a gente viu uma questão que a mediana, a moda e a média já estavam aí para a gente só teve que pensar o que isso significava, tudo bem? Bom, ninguém mandou dúvida, a regrinha dos 5 segundos estou passando. Show, vamos lá. No jogo mostrado na figura, uma bolinha descola-se somente de duas formas. Ao longo de linhas retas ou por arcos de circunferência centrados no ponto O e raios variando de 1 a 8. Então, descola-se, desloca-se, tá? Tá errado isso daqui, parece que não faz sentido. Mas enfim, o que ele está falando é, se a bolinha estiver aqui no ponto P, por exemplo, ela pode caminhar assim e assim. Ela não pode cruzar aqui no meio, fazer qualquer outra coisa. Ela só caminha aqui, ó, aqui ou aqui nos círculos. É isso que ele está falando, beleza? Durante o jogo, a bolinha que estiver no ponto P deverá realizar a seguinte sequência de movimentos. 2 unidades no mesmo sentido utilizado para ir do ponto O até o ponto A. Então, ó, no mesmo sentido do ponto O até o ponto A. Então, o sentido é igual a setinha que eu desenhei aqui, ó, do ponto O ao ponto A. Ele vai andar 2 unidades. Então, o ponto P está aqui, né? Ele vai andar 1 unidade, 2 unidades. Então, ó, ele estaria aqui. O ponto vai andar até aqui. Vamos continuar. E no sentido anti-horário, um arco de circunferência cujo ângulo central é 120 graus. Beleza. Qual é o sentido anti-horário? O horário, o relógio ele roda assim, né? Então, o nosso sentido anti-horário vai ser para onde? Vai ser para lá, né? Ó. Vai ser o contrário. Então, ele vai rodar para lá. Ele vai rodar um arco de circunferência cujo ângulo central é igual a 120 graus. Se vocês relembrarem, essa circunferência aqui, ela tem um total de 360 graus, que a gente viu lá no círculo trigonométrico. Se ele dividiu essa circunferência aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ângulos, ele está dividindo. Então, esse ângulo central de 360 em 12 partes. Quando eu divido isso daqui, eu acho que o ângulo central é igual a 30 graus de cada partezinha aqui, ó. Esse ângulozinho aqui, ó, que está aqui dentro, é igual a 30 graus. Se ele vai sair daqui, né? Essa era a nova posição do ponto P. E vai andar 120 graus, significa que então que ele vai andar o quê? 30 graus vezes 4 vai ser igual ao nosso 120. Então significa que ele vai andar 4 setores, ó. Um setor, 30 graus. 2 setores, 30 graus. Vamos fazer aqui, ó. Um setor, 30 graus. 2 setores, 60 graus. 3 setores, 90 graus. 120 aqui, ó. 120 graus aqui no ponto F. Após a sequência de movimentos descrita, a bolinha estará no ponto F, que foi o que a gente acabou de ver.
Tudo bem? Só relembrando a teoria de círculo trigonométrico aí. Regrinha dos 5 segundos. Fala. Então, ó, ele falou pra gente que ele vai andar um arco de circunferência cujo ângulo central é 120. E eu sei que cada ângulo central mede 30. Então, quando eu divido 120 graus, que é o ângulo central que ele vai andar, por 30 graus, eu vou achar a quantidade de arcos que ele vai andar, que vai ser igual a 4, né? Aí eu já multipliquei aqui, ó, porque significa então que ele vai andar 4 arcos. Deu para entender? É porque ele... Ah, beleza. Ali, na verdade, eu fiz o inverso. Eu costumo pensar no inverso. Em vez de fazer a divisão, eu descubro quanto falta para chegar para 120. Peço desculpa, é meio confuso. Show. Beleza, ó, letra F é a resposta. Regrinha dos 5 segundos, só a Gabi se pronunciou, vamos para a próxima. Uma empresa de telefonia fixa oferece 2 planos aos seus clientes. No plano K, calma aí que eu perdi meu mouse, beleza? O cliente paga R$ 29,90 por 200 minutos mensais e R$ 0,20 por cada minuto excedente. Cara, isso daqui dá pra gente escrever numa equação, né? Ó, seria então a equação y. Só que, não, na verdade y vai ser igual então ao quê? O que a gente está vendo aqui? Ó? Que 0,20 centavos por cada minuto excedente. Então vai ficar como? Vai ficar 0,20 minutos, né? Vou chamar o minuto de M. 0,20 M mais a taxa fixa que ele paga, que é R$ 29,90. Beleza. Essa vai ser a equação do nosso plano K. E agora o plano Z, como é que vai ficar a equação? Ele paga R$ 49,90 por 300 minutos. Então, ó, plano Z, vou colocar aqui Z, beleza? O plano Z. Ele paga R$ 49,90 fixo, ele vai pagar todo mês, então é um valor fixo que não vai estar multiplicado por nada, mas ele vai ter uma quantia que vai ser multiplicada pelo minuto, né? Ó, por cada minuto excedente ele vai pagar 0,10. Então é 0,10 vezes minuto, que vai ser o M, né? Então essa é a nossa segunda equação, vai ser o outro plano. O gráfico que representa o valor pago em reais nos dois planos em função dos minutos utilizados vamos lá, vamos fazer a análise da nossa equação, beleza? A gente tem aqui, então, ó, ele diz que o plano K, o cliente paga R$ 29,90 por 200 minutos mensais. Então, até os 200 minutos, o que vai acontecer? O nosso plano K não vai variar. Então, até os 200 minutos, o nosso K, ó, na nossa função, tem que ser igual. Ó. Aqui, ó, até os 200 minutos, o K está igual, está correto. E o plano Z, até os 300 minutos, tem que ser R$ 49,90. Então, a gente vai comparar aqui, ó, 300 minutos, plano Z é R$ 49,90, né? Ó, tá certinho, esse daqui está correto por enquanto. Esse daqui, ó, 200 para o K, 300 para o Z. Está correto também, né? Ó, também está certo, está no páreo aqui a nossa função. Enquanto que essa daqui, a letra E, ó, por exemplo, quando chega no 200, era para estar o K. Só que você vê aqui, ó, que o nosso plano K, que é essa retinha aqui em vermelho, ó, ela se mantém fixa nesse período de 200 a 300, que na verdade está errado, né? Porque ele ia começar a variar. Ele diz aqui pra gente, ó, 200 minutos mensais e depois por cada minuto excedente. Então, era para a partir desse momento ele subir. Essa daqui está incorreta, beleza? Ó, a gente está entre a C e a D por enquanto. Aí batendo no olho de novo aqui, ó. Quando chega aqui no 200, o nosso plano Z, ele passa a aumentar. Só que ele diz para a gente, ó, que é só a partir dos 300 minutos que ele passa a aumentar. Então, esse daqui também está errado. Ó. E aqui, 200 o plano K está igual, 300 o plano Z está igual. Então, esse daqui ainda está correto. Como a gente vai fazer para diferenciar essas nossas três opções? É a gente olhar o ângulo que descreve. Por exemplo, aqui, ó, o K ele vai estar no ângulo tal, certo? Essa reta está ascendendo no mesmo ângulo que a reta Z, ó, elas estão correndo juntas. E o que determina o nosso ângulo? É justamente, ó, o nosso termo dependente aqui, ó, que é o coeficiente, vocês aprenderam comigo em funções, que ele é chamado de quê?
coeficiente, esse AX mais B, o A é chamado de coeficiente angular. Então, quanto maior o nosso A do AX mais B, maior é a nossa angulação em relação ao eixo Y e o eixo X, tudo bem? Ó, esse ângulozinho aqui. Vocês concordam comigo, ó, que essa equação aqui do 0,20 é diferente do 0,10? Certo? Então, os dois não poderiam ter a mesma angulação em relação ao eixo X. Então, essa daqui se torna errada. E, pensando agora melhor, ó, a nossa primeira equação, que vai ser a do plano K, né? A gente tem um coeficiente angular maior do que o coeficiente angular do nosso plano Z. Então, a reta K ela tem que ser mais angulada que a reta Z. Ó. A reta Z ela tem que ser um pouco menos angulada. E a única aqui ó, que responde para a gente isso daqui, que mantém o que a gente está vendo, é a nossa letra D. Ó. O K ele tem um ângulo maior, ó, ele sobe mais inclinado do que o Z. Ó. O Z ele sobe menos inclinado. E eles começam no ponto certo. O Z começa a variar no 300 aqui e o K começa a variar no 200. Então, a nossa resposta seria a letra D. Vocês conseguiram entender a teoria por trás? Se ficaram com dúvida, por favor, regrinha dos 5 segundos aí, manda qualquer coisa. Só pra confirmar. Não, então, é ao contrário. O K, a cada minuto, ele gasta 0,20, enquanto o Z ele gasta 0,10. Ó. A pessoa gasta menos. Então, o K, a reta, ela é mais inclinada, ela sobe mais rápido. Né? A pessoa está gastando mais em comparação ao Z, que está aqui, ó, menos inclinado. Entendeu? Beleza. Show, ninguém mandou mais nada, vamos lá. Beleza, ó, resposta à nossa letra D. Cara, são que horas? Ih, 16 minutos só, ferrou. Após a ingestão de bebidas alcoólicas, o metabolismo do álcool e sua presença no sangue dependem de fatores como peso corporal, condições e tempo de ingestão. Beleza, né? Blá, blá, blá. O gráfico mostra a variação da concentração de álcool no sangue de indivíduos de mesmo peso que beberam 3 latas de cerveja cada um, em diferentes condições. Um em jejum e um após o jantar. Então, ó, em jejum é o traçadinho e em jantar é o contínuo. Tendo em vista que a concentração máxima de álcool no sangue permitida pela legislação brasileira para motoristas é de 0,6 gramas por litro, o indivíduo que bebeu após o jantar e o que bebeu em jejum só poderão dirigir após aproximadamente... Então, aqui, ó, eles ingeriram aqui e a partir daqui tem o gráfico de tempo de ingestão pelo álcool no sangue. Ele quer saber quando esses valores aqui, o em jejum e o jantar, esses dois indivíduos chegam a 0,6 gramas litro. Aqui, ó, 0,6 gramas litro, a função vai ter que cruzar esse pontinho aqui, né? Ó. E esse pontinho aqui. Então, a partir desses momentos, o em jejum e o após jantar vão poder dirigir. Vamos lá, em que momento é esse daqui? O após jantar vai poder dirigir? A gente vem e vê no tempo quanto é que isso vai dar. Ó. Vai dar o quê? 3 horas, beleza? Então, 3 horas para o cara que jantou. Então, vamos lá, ele diz que é respectivamente. Então, primeiro que bebeu após jantar. A gente viu que são 3 horas. Então, ó, 3 horas e meia? Tá errado. Beleza. 1 hora e meia? Tá errado. 1 hora, quer dizer, 1 hora, 3 horas e meia, tá errado. Foi mal, 3 horas. Eu tô errado aqui, tô lendo tudo errado. Foi mal, pessoal. Ó, voltei aqui, vamos lá. 1 hora, a gente viu que são 3 horas. 3 horas, tá certo. 3 horas, tá certo também. 6 horas, tá errado. 6 horas, tá errado. E agora o segundo seria um em jejum, né? Um em jejum a gente vai ter o quê? Ó? Vai estar aqui no meio do 4, né? Ou se a gente for descendo aqui, entre o 4 e o 5. Então, vai ser o quê? 4 horas e meia. Esse daqui, ó, o segundo é em meia hora que ele pode dirigir. Tá errado. Deixando pra gente aqui, ó, 3 horas e 4 horas e meia, respectivamente. A nossa opção correta. Tudo bem? É só análise de gráfico. Todo mundo conseguiu entender?
passar, espero que sim, qualquer coisa eu retorno. Vamos lá. A prefeitura de um pequeno município no interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia uma praça central e termina numa fazenda de zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça. Beleza, então o primeiro poste, vou chamar esse poste de P1, pode ser, ó, o primeiro poste, ele vai estar a 80 metros da praça, então ele é igual a 80. O segundo poste a 100 metros, então o segundo poste P2 ele vai estar a 100 metros da praça, então ele é igual a 100. O terceiro a 120 metros, e assim sucessivamente, mantendo-se uma distância de 20 metros entre os postes. Então, o P3 vai ser igual a 120. O que isso está parecendo para a gente? Né? Isso daqui parece muito com uma progressão aritmética, porque ele deu até para a gente a razão. Ó. A razão vai ser igual a 20 metros. E a gente vai adicionando um poste a cada 20 metros a partir daí. Até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Então, ó, o poste final, que vai ser o nosso poste N, ele vai ser igual ao quê? Lembra da formulazinha? É igual a P1, que seria o nosso A1, né? Só trocando as letras, mais N menos 1 vezes a razão. Tudo bem? A gente sabe que o nosso AN é igual a 1380. Então, 1380 é igual a P1. P1 é igual a quanto? 80. Ó. 80 mais N menos 1, que a gente não sabe quanto é, vezes 20. E assim a gente vai descobrir o nosso Nzinho, né? Esse 80 aqui está positivo, quando eu passar para o outro lado vai ser negativo, eu vou subtrair já, vai dar quanto? 1.300. N menos 1, eu vou fazer o chuveirinho aqui e eu vou ter quanto? Vai dar 20N menos 20. Fazendo essa continha aqui, nós vamos achar que vai ser igual a 1.320 é igual a 20N. Certo? Desculpa aí foi. Se eu passo esse 20 multiplicando, subtraindo, dividindo, eu vou dividir 1.320 por 20, né? Quanto é que eu vou achar nesse 1.320 dividido por 20? Vai dar 6... vai dar 66, é isso mesmo, 66. Então, a gente acha que o nosso N, a quantidade de postes colocados, vai ser igual a 66. Vamos lá. Se a prefeitura pode pagar no máximo 8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é só a gente multiplicar, então, a quantidade de postes, que a gente achou que é igual a 66, pelo valor desses postes, que a gente vai achar o custo, né? Então, custo é igual a 8.000 vezes 66. Beleza. Fazendo essa continha aqui, quanto a gente vai achar? Vai dar 66 vezes 8, 54. Tá, eu acho que já vai dar o 584 aqui, porque é o único que tem 4, né? Mas vamos fazer a continha aqui. 54, beleza. Ah, não estou fazendo o contrário, foi mal, pessoal. Vou fazer aqui que facilita. Para se for fazer na mão, esquece isso daqui, eu vou subir essa conta para facilitar, tá? Ó. Vai ficar 66 vezes 8.000. Quando a gente faz isso daqui, vai dar quanto? A gente repete os zeros. 8 vezes 6, 54, vai a 5. 5 mais 5, 56 mais 5 vai dar quanto? 8 vezes 6, 54. 54 mais 5, 54 mais 5, 59. Eu estou errando alguma coisa? Ih, deu ruim. Deu alguma coisa errada, ó. Tem o 584 aqui, eu acho que era o 594. Vou ver até a resposta com vocês, beleza? Alguém achou algum erro na minha conta? Tinha dado quanto? 528? Eu errei em conta? Aí, então tá explicado, eu errei em conta. Quis fazer de cabeça. Beleza, então, ó, pessoal, isso daqui tá errado.
56 vezes 8. Ah, é porque... Não, 66 vezes 8, 6 vezes 8... Ah, é 48, não é 54 não. Você tá certo, Bia, viu? Vai dar 48 aqui, 4 com 8 vai dar... vai dar 52, é isso mesmo. 528 mil, ó, eu errei, pessoal. Desculpa aí, ó. Sempre errando em conta, ó. A Bia acertou. Muito bem, Bia. É isso aí, Misael, vocês estão certos, eu errei em conta. Maravilha, ó. Já perdeu uma questão de bobeira. Muito bem, pessoal. Todo mundo conseguiu entender? Show, vamos... Isso é uma progressão aritmética. É sim, é porque eu fiz com P, né? Se eu fizesse com A, se fosse A1 mais AN, ia ficar mais na cara. Eu só errei aqui. Beleza. Se vocês virem, para você duvidar se é uma progressão ou não, é só você ver que tem uma progressão rítmica, né? Ele sai de 80 para 100, de 100 para 120, ele está ritmando, ele ainda diz a razão aqui, ó, 20 metros entre os pontos, está fixo. Beleza? Então vamos lá, só para a gente relembrar agora a decomposição de fatores primos. Ó. Durante a Segunda Guerra Mundial, para decifrar as mensagens secretas, foi utilizada a técnica de decomposição em fatores primos. Um número n é dado pela expressão 2x vezes 5y vezes 7z, na qual x e yz são números inteiros não negativos. Sabe-se que n é múltiplo de 10 e não é múltiplo de 7. Tá, isso aqui parece ser uma informação meio H, né? Mas vamos lá. O número de divisores de n, diferente de n é... Cara, então, isso daqui é uma formulazinha que eu dei na aula para vocês. Bom vocês saberem, vai que cai uma questão dessa maneira. O número de divisores de n, a gente fatora esse número, beleza? Aqui esse número já está fatorado e a gente faz a multiplicação somando mais um em cada um dos expoentes. Ó. Vai ficar assim, ó. Eu pego ó, x, certo? É o expoente aqui. Eu somo mais um a ele. E aí eu multiplico depois pelo outro expoente mais um, ó. Y mais 1 vezes z mais 1. Tudo bem? Isso daqui vai me dar a quantidade, ó, o número de divisores. Número de divisores. É uma fórmula, tá, pessoal? Para achar o número de divisores, você faz a multiplicação somando mais um a cada um dos expoentes da decomposição em fatores primos. Se, por exemplo, fosse 2 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1 vezes 7 elevado a 1, qual ia ser o número de divisores desse número aqui? 1 mais 1 dá 2, 1 mais 1 dá 2, 1 mais 1 dá 2, 2 vezes 2 vezes 2, então ele teria um total de 8 divisores primos. Quer dizer, 8 divisores, esquece os primos, tudo bem? Só que, se vocês repararem, a gente nem tem essa resposta aqui nas alternativas, certo? A única que se aproxima seria essa daqui. Eu estou falando para vocês que dessa fórmula aqui a gente acha o número de divisores. Só que se vocês lembrarem na definição, todo número é divisível por ele mesmo. Por exemplo, os divisores de 2 são quais números? O número 1 e o número 2, não é? E 2 tem 2 divisores. Então, ó, o número 2 é divisível por ele mesmo. Então, quando eu calculo o número total de divisores, eu estou incluindo o número n. Quando eu fiz esse cálculo aqui, eu incluí o número n. Ele diz para a gente na questão aqui, ó, diferentes de n. Então, a gente subtrai 1 para poder achar o número de divisores diferentes de n. Por isso que a resposta é a letra E. Todo mundo conseguiu entender? Se não tiver entendido, não tem problema. Show. Ninguém se pronunciou mais. Vou supor que todo mundo lembrou. Beleza. E se, por exemplo, eu quisesse fazer o MMC? O MMC, como é que a gente faz? Só para relembrar. É o menor múltiplo comum, né? A gente vai ter, vamos alinhar os números, vamos supor que seja 2, 5 e 7, são 3 números aqui. Se eu quero fazer um menor múltiplo comum de cabeça, vocês já falariam para mim que seria 2 vezes 5 vezes 7, mas como a gente descobre isso? A gente faz a faturação conjunta de todos eles, ó, 2 dividido por 1 vai dar 5 aqui e 7, né? Aí 5 aqui eu vou dividir só o 5, né? Vai dar um 7. E o 7 aqui eu vou dividir por 7. Aí seria 1, 1, 1, beleza?
O MMC, ele seria justamente a multiplicação de todos os números que eu usei para dividir. E o MDC é só dos números que eu divido todo mundo ao mesmo tempo. Qual seria o MDC de 2, 5 e 7? Seria o próprio 1, né? Porque em nenhuma vez aqui eu tenho algum divisor que divida todos eles. Ó, o 2 só divide o 2, o 5 só divide o 5, o 7 só divide o 7. Tá, pode ter ficado meio confuso falando assim. Beleza? Que bom, Larissa, que você lembrou. Vamos lá, vamos continuar. Temos mais alguns minutinhos. Essa questão é difícil. Vamos lá. Cara, então, agora eu vou fazer uma interseção com geometria, tá? Que é a matéria que eu mais gosto em matemática e eu acho que é importante porque vocês vão precisar fazer essa interseção também. Viveiros de lagostas são construídos por cooperativas locais de pescadores em formato de prismas reto-retangulares, fixados ao solo e com telas flexíveis de mesma altura capazes de suportar corrosão marinha. Blá, 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 né? Para cada viveiro a ser construído, a cooperativa utiliza integralmente 100 metros lineares dessa tela, que é usada apenas nas laterais. Ou seja, ó, a tela ela vai ficar aqui na lateral, ela vai ficar aqui do outro lado, ela vai ficar aqui do outro lado. É só em volta desse, imagina que é um grande pacotão, a tela só vai ficar em volta desse pacotão, tudo bem? É isso que ele está falando para a gente. Quais devem ser os valores de x e y em metro para que a área da base do viveiro seja máxima? Quando a gente olha assim uma questão, ele pede alguma coisa máxima, mínima, a gente tem que lembrar de MMC, MDC e equação do segundo grau. Aparentemente, ele não deu nenhum número para a gente, então a gente pode excluir o quê? MDC e MMC não tem nada a ver. Parece que é como é que é o nome? Parece que é uma questão de equação do segundo grau, né? Para mim está parecendo isso. Só que como a gente vai conseguir fazer essa questão se ele também não deu nenhuma equação? Vamos pensar. Se eu tenho um prisma reto-retangular, ele me diz que a cooperativa utiliza integralmente 100 metros lineares dessa tela usada apenas para as laterais, significa que eu vou ter que usar integralmente esses 100 metros andando nessas laterais. Ó. Eu vou passar a tela aqui, ó, nesse sentido, beleza? Nessa lateral aqui. Aí a tela vai apanhar essa face toda aqui desse prisma, só essa facezinha aqui. E depois eu vou passar a tela nesse sentido aqui, e ela vai pegar essa face aqui, ó. Depois eu vou passar a tela por trás, ela vai pegar a face de trás, e depois ela vai passar a tela por lado, e ela vai pegar essa face lateral aqui também, tudo bem? Deu para compreender o que eu estou falando? Alguém não entendeu? Lembra que face não é o que está dentro, a face é só o que está do lado de fora do prisma. Então, ele está falando que eu vou usar integralmente, então esses 100 metros vão ser usados quando eu andar nessas faces aqui. Então eu vou andar o quê? X aqui, né? E depois eu vou usar Y metros aqui nessa direção. Depois eu vou usar mais X metros aqui, porque ele me diz ó, que a medida X é a medida desse lado aqui e Y é a medida desse lado aqui. Está na nossa imagem. Depois eu vou usar Y de novo aqui. E eu vou ter que usar esses 100 metros nessas medidas de X e Y. Então eu vou ter, se eu somar, né, eu vou ter X mais Y metros, mais X metros de novo, mais Y metros de novo, vai ser igual aos 100 metros lineares de tela que eu vou ter para gastar. Então eu vou achar o quê? Que 2x mais 2y é igual a 100. Alguém não entendeu o que eu acabei de fazer aqui na soma? Bom, ninguém mandou, não entendi, beleza. Eu tenho 2 aqui em todo mundo, né? Eu posso subtrair toda a minha... eu posso dividir minha equação por 2 toda. 2 dividido por 2 vai dar x, 2 dividido por 2 vai dar y, 100 dividido por 2 é igual a 50. Eu vou achar que x mais y é igual a 50. Beleza, belezura. O que essa questão diz para a gente, então? Que a soma de x mais y tem que ser igual a 50. Vamos olhar as nossas alternativas para ver se a gente precisa calcular mais alguma coisa. Estou falando então para vocês ó, que x e y, quando somos 2, é igual a 50. Se eu digo que x é igual a 50 e y é igual a 50, essa soma aqui vai dar 100, não vai? Isso daqui não é igual a 50, então essa alternativa está errada.
Essa daqui vai ser igual a 50, essa alternativa pode estar certa. 10 mais 10 vai dar 20, não dá 50, essa alternativa está errada. 1 mais 49, 1 e 49, poderia ser, né? Dá 50. 1 e 99, isso daqui vai dar 100, essa soma não dá 50. Então a gente parou em letra D e letra A. Para você que não sabia mais fazer nenhuma coisa, você tem que chutar entre esses dois. Aí quem quiser dar um chute aí para... Assim, eu acho que é mais provável essa daqui aí nos comentários, só para a gente conferir depois que fizer a questão, para vocês verem que só pensando a gente já delimita em duas. Ele quer que a área da base do viveiro seja máxima. Como é que a gente calcula a área da base de um retângulo? A área da base de um retângulo é o quê? É x vezes y. Ele quer que esse x vezes y seja máximo. Bom, vamos substituir então o x ou o y, né? Transformando essa equação aqui, eu vou achar que y é igual a quanto? 50, certo? Menos x, não é? Vou achar que y é igual a 50 menos x. Vamos substituir y nessa equaçãozinha aqui da área, que é x vezes y, certo? Então, vou achar que x vai ficar como essa equação da área? X vezes 50 menos x. Vai ser igual a nossa área, beleza? E fazendo o chuveirinho, a gente vai achar o quê? 50x menos x ao quadrado é igual a nossa área. E agora, se eu digo para vocês que eu quero a área máxima eu tenho que achar o x que faz a área ser máxima. Quando eu digo que é o x que faz a área ser máxima, você lembra do quê? Do x do vértice, que é igual a menos b sobre 2a. Aí a gente vai achar o nosso valor de x. Qual é o nosso valor de x para a área ser máxima? Menos b. O b é o 50, certo? Então vai ficar o quê? Menos 50. Sobre 2a. O a é menos 1, né? Então vai ficar menos 1 vezes 2. Quando eu faço essa divisão aqui, eu vou achar que isso daqui é igual a 25. Então, meu x é 25. E se eu sei que a soma de x mais y é igual a 50, o y também vai ser igual a 25. A resposta é a letra D. Vocês conseguiram entender? Do máximo? Tá bom. Ó, vou mostrar no gráfico para você. A gente sabe que a área é igual a x vezes y, né? E aí, quando eu aplico aqui esse y é igual a 50x na equação, eu vou cair numa equação de segundo grau. 50x menos x ao quadrado é igual à área. Tá bom? Até aí você conseguiu entender, Gabi? Sim, beleza. Agora, eu tenho que pensar no valor que faz essa área ser máxima. Eu sei que é o x do vértice, tudo bem? Mas aí vamos mostrar um gráfico aqui para você entender o que eu estou falando. Vamos analisar aqui, ó, essa equaçãozinha aqui. O meu a aqui, ó, que o a acompanha o ax ao quadrado, não é? O a ele está com x. Ax ao quadrado mais bx mais c seria a nossa equação do segundo grau, é igual a y, certo? O a ele vai dar o quê? A concavidade. O nosso a aqui ele é negativo, então a carinha está para baixo, né? Ó, a menor que zero, sorriso triste, carinha para baixo. Então, o que ele está falando para a gente é que a nossa função ela vai ter uma concavidade para baixo. Ele quer saber o valor em que o y, ó, que o nosso y aqui é o a, né? É a área. O valor em que a nossa área vai ser máxima, ela vai estar no pico aqui, ó, do nosso vértice. E o valor que faz isso acontecer é o valor que está aqui no meio, ó, que é o x. Ó. É esse xzinho aqui, que a gente chama de x do vértice, tá bom? E esse x do vértice, por fórmula, que eu sugiro que vocês gravem, ele é chamado de menos b sobre 2a. Mas se você quiser, eu calculo com você aqui depois da aula, sem problema, para você saber de onde saiu esse menos b sobre 2a. Mas deu para entender, olhando agora o gráfico, como é que ele ficaria? O valor aqui de x que faz aqui chegar no pico da função vai ser onde a função alcança o valor máximo, vai ser o valor mais alto, porque depois ela continua no infinito para baixo, ela vai ser sempre menor. Deu para entender? Deu sim. Beleza.
bom, beleza. Fala. Não, então, essa daqui é a fórmula geral da minha equação do segundo grau. Para vocês saberem, eu vou passar aqui e vou escrever aqui de novo. Ó. X do vértice é igual a menos b sobre 2a, tudo bem? Esse é o valor que faz a função ser máxima ou a função ser mínima, tudo bem? Vai depender de como essa é a nossa função. Ele, no caso aqui, pediu máxima, então você não precisa saber se ela vai ser máxima ou mínima, você só calcula menos b sobre 2a e pronto, acha a resposta. E o y do vértice é o nosso valor máximo que a função assume, é o menos delta sobre 4a. Também é importante gravar, mas esse daqui sempre cai, todo ano cai uma questãozinha, tudo bem? Esse daqui, se você falar, nossa, já tem muita coisa para gravar de geometria, não tem problema você gravar. Agora, isso daqui é muito importante. O valor que faz ser máximo é o valor de x, tá, pessoal? Você acha o x com essa formulazinha aqui. Beleza? Foi, Letícia? Tranquilo. Então, pessoal, eu tenho mais quantos minutos? A gente já passou 8 minutos, né? Vocês querem continuar? Eu tenho mais 6 minutos aí. Quem quiser ir embora aí, ó, vou deixar até a telinha aqui, foi mal, ó, arrasem no Enem. Agora, quem não for embora, quiser dar aí o prazer da presença, eu vou continuar aqui, tá? Vou fazer essa 17 que é mais rápida, que cabe nesses 6 minutos. Aí, opa! Com o objetivo de trabalhar a concentração e a sincronia de movimentos dos alunos de suas turmas, o professor de Educação Física dividiu essa turma em 3 grupos, A, B e C. E estipulou a seguinte atividade. Os alunos do grupo A deveriam bater palmas a cada 2 segundos, os alunos do grupo B deveriam bater palmas a cada 3 segundos e os alunos do grupo C deveriam bater palmas a cada 4 segundos. O professor zerou o cronômetro e os 3 grupos começaram a bater palmas quando ele registrou 1 segundo. Isso é importante. Os movimentos prosseguiram até o cronômetro registrar 60 segundos. Um estagiário anotou no papel a sequência formada pelos instantes em que os 3 grupos bateram palmas simultaneamente. Qual é o termo geral da sequência anotada? Tá bom. Então, a gente já sabe que tem o termo geral. O termo geral, a gente lembra o quê? PA ou PG. Termo geral, falou termo geral para a gente, ou é progressão aritmética ou é progressão geométrica. E ele quer que os 3 grupos batam palmas simultaneamente. Bater palmas simultaneamente, então vai ter que ser um múltiplo que é comum a 2 segundos, a 3 e a 4 segundos. Vamos fazer aqui o nosso menor múltiplo comum. Eu vou, então, fatorar o 2, o 3 e o 4 simultaneamente. O 2 dá para dividir? Dá. 2 dividido por 2 dá 1. 3 dividido por 2 não dá, vai 3. 4 dividido por 2 dá 2. Vai o 2 de novo. Fica 1, 3, 1, né? Divido por 3 agora. Aí fica 1, 1, 1. Então, o nosso menor múltiplo comum ele vai ser a multiplicação desses 3 números aqui. 2 vezes 2 vezes 3, que vai ser igual a 12 segundos. Então, a cada 12 segundos, os 3 grupos batem palmas juntos. Ele quer saber, então, o quê? O momento, ou melhor, qual o termo geral da sequência anotada? Tudo bem, vamos lá. Eu sei que o momento que ele começa a bater palma é quando? É no A1, né? Ele diz que é no 1 segundo. E ele disse para mim o quê? Que eu vou bater palma, ou melhor, ele diz que eu vou bater palma a cada 12 segundos, não é? Então, a nossa razão vai ser igual a 12 segundos. Então, R é igual a 12. O termo geral vai ser o quê? É o nosso AN. AN vai ser igual a A1, certo? Mais N menos 1 vezes R. Porra, eu fiquei sem espaço de novo, né? Tá muito grande. Vou continuar aqui, ó, pessoal. Olha aqui, ó. E agora eu vou substituir esses valores A1 e o R, ó. Vai ficar aqui AN
que vai ser o nosso termo geral, vai ser igual a quanto? A 1, que é 1, mais n menos 1, vezes o nosso r, que é 12. Então, a nossa fórmula geral seria isso daqui, ó. 12n menos 1 mais 1. Onde é que a gente tem aqui? 12 vezes n menos 1 mais 1. É aqui nessa questãozinha, ó. Então, a nossa letra D é a correta. Mais uma questãozinha de PA que misturou MMC também. Beleza? Todo mundo conseguiu compreender? Mais ou menos. Fala pra mim. Ah, mas então, ó, vamos lá, vamos pensar. Ó. Você tem que... A formulazinha é essa daqui, ó. O termo geral AN é igual ao primeiro termo A1 mais a quantidade de vezes, a quantidade de termos menos 1, porque a gente já tem um A1 aqui em cima. A gente já está somando ele. Então, a gente tira um termo. Por isso que é N menos 1. Vezes a razão de termos. Aí, depois eu só joguei valores, ó. O meu primeiro termo, ele disse para mim que o primeiro e o segundo que ele bateu foi 1. E que ele vai bater palmas a cada 12 segundos, que a gente calculou, né? Aí eu só joguei valores depois. Isso daqui é importante você gravar, ó. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Infelizmente, essa daí tem que gravar mesmo. Isso, aí eu substituí, exatamente. Ele não pediu. A única coisa que você tinha que calcular aqui era a nossa razão, que vai ser então o nosso MMC, que é quando eles batem palmas todos juntos. Aí, ó, a resposta está certa. Pessoal, eu tenho mais uma questão muito legal, que é essa daqui. Quem quiser ficar, eu vou abrir outro link e mando para vocês lá no WhatsApp, beleza? Porque a gente não vai acabar. Mas quem não quiser ver, essa questão é de equação do segundo grau, função do segundo grau. É bem complicada, é uma questão difícil. Mas quem não quiser ver, vocês estão preparados, fiquem calmos. Eu coloquei questões assim que vão cair mais e é isso. Desejo uma boa sorte no Enem. Eu vou jogar no grupo para quem quiser. Quem não quiser também não tem problema, tá, pessoal? Boa sorte aí na prova.